E a gente traz o assunto implante dentário para o programa de utilidade pública de hoje, aqui com o Dr. Tiago Santana, que é cirurgião bucomaxilofacial. Quando a gente fala em implante, há aquela expectativa, como a gente terminou o bloco anterior, de mastigar. Então, assim, você tinha aquele paciente que já buscou, depois de tanto tempo, como você trouxe, muita gente se arrepende por não ter feito antes. Qual a limitação ou vai depender de cada caso? Depende muito mesmo, individualmente, de cada paciente e da condição bucal que ele tem. Mas muitas vezes a gente consegue já dizer ao paciente que ele vai estar reabilitado, ele vai poder já mastigar de imediato. Agora, isso quando a gente tem um travamento, quando dá para colocar já a coroa, mas o ideal é que ele alivie um pouco nos primeiros dias. A gente tem uma variação na literatura, mas pelo menos umas 2, 3 semanas. Quanto mais dentes ausentes, mais tempo o paciente deve levar para voltar gradualmente à sua alimentação mais consistente. Até porque a articulação, os músculos, eles estão adaptados àquela forma sem dente. Então, primeiro você vai ter que fazer o retorno dessa dimensão vertical do paciente, tem que tomar muito cuidado com isso, para que o paciente não seja devolvido bruscamente, que já tivemos casos em que a gente atendeu em curso, no consultório, de que isso houve com o paciente, e o paciente ele estava experimentando dores, não era do implante, era justamente da musculatura e da articulação. Por outro lado, tem gente que também agora exagera. A gente está falando, tem gente que fica com receio de forçar ali porque é o implante, mas também tem gente assim, não, esse aqui é de titânio, tá parafusado, vamos quebrar caranguejo, vamos mastigar gelo. Tem alguma fragilidade essa coroa? Ou, de fato, ela é mais resistente? Não, ela vai ter também o seu risco de fratura. E quando tem essas fraturas, é bom frisar para o pessoal que está nos assistindo que pode ser pior, porque às vezes a fratura ela faz com que frature um dos componentes da prótese no interior do implante, dificultando o conserto. Às vezes a gente tem que tirar o implante por conta disso. Então a gente é bem rigoroso e fala ao paciente, olha, nem dente natural foi feito para comer pata de caranguejo, quanto mais um implante, porque tem alguns que pensam assim mesmo. E tem casos até maiores de fraturar o osso ao redor do implante. Nesses casos, como faz? Aí entra algumas questões do tipo, o nível que foi a fratura, se realmente destruiu ali em parte a reabilitação, que seria o implante e o parafuso. Na maior parte das vezes a gente acaba tendo que remover, enxertar a área e esperar um tempo para cicatrizar. Às vezes dá para fazer no mesmo tempo, mas em geral não dá. Qual é essa tecnologia? A gente está falando de implante de pinos de titânio. Tem prazo de validade isso ou ele foi feito para muito tempo? Na verdade, a gente já teve algumas empresas de implante de grande impacto que deram certificados de garantia de 10, 15 anos. Mas a gente fala ao paciente que muitas vezes isso é melhor a gente levar em consideração a saúde, porque hoje ele tem saúde, mas se ele tiver alguma alteração no decorrer da vida, ele pode sim perder esse implante. E a manutenção dessa coroa, que já não é um dente, né? A gente está chamando de coroa, mas é aquela parte que a gente vê, aquela parte visível do dente, é a manutenção. Porque no dia a dia, você já disse, olha, vai ter que ter os mesmos cuidados. Mas, por exemplo, assim, uma coroa dessa que é colocada da cárie? Não. Essa coroa, como ela é uma coroa protética, ela não vai ter problemas tradicionais de um dente, como uma cárie. Escurece com algum tipo de alimentação? Também a maior parte delas não vai ter esse problema. Agora, depende do material. Tem coroas como essa que eu mostrei, que é a prótese total. Você vai ter algumas chamadas de híbridas. Você vai ter parte de metal com a resina. Ela desgasta um pouco mais rápido com o tempo. Tem outras que vão ser as de cerâmica, de porcelana, que muitos pacientes procuram e almejam. Nesse caso, não vai ter alteração cromática de cor. Mas o paciente tem que entender que esse tipo de reabilitação, ela pode ter, por exemplo, as mesmas fraturas que uma coroa teria. Se você se alimentar com algo muito rígido ou tiver um trauma também na região que não está longe, não está livre disso. Isso é feito em consultório, hospitalar? Geralmente consultório, só casos muito grandes, como vou dar exemplo aqui, em que a gente remove osso de outros locais, como aqui é um manequim de uma crista ilíaca, ou seja, o osso da nossa bacia. Às vezes a gente tira tanto de um segmento anterior quanto de um segmento posterior para colocar na boca e reabilitar o paciente. Casos maiores assim, só hospital. Casos menores, que é o dia a dia, o cotidiano, consultório resolve. Consultório resolve, claro, gente.
procure um especialista. O especialista é que tenha experiência e que você tenha referência de outras pessoas que tenham realizado esse procedimento. Implante é um procedimento sério, tá certo? Se feito com material de que não seja de qualidade, vai dar problema. Eu queria muito agradecer os esclarecimentos, doutor Tiago. Eu quem agradeço e agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui mostrando um pouquinho da implantodontia. Muito obrigada mais uma vez. Você não sai daí, porque próximo bloco tem assunto novo. Se você quiser conferir mais uma vez todas as orientações do Dr. Tiago Santana, vai lá no YouTube, procura Dânia Matos e você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo, desde a primeira edição do programa Utilidade Pública.